Bom dia. Ui, 7h59, quase 8. Eu trazer uns minutinhos, uns segundinhos aqui. Mas estamos aqui. Ui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem tá aqui comigo? Bom dia. Tomar um café quentinho? Vamos tomar enquanto todo mundo entra? Bom dia, Liliane. Bom dia, querida. Fernanda Paiva, bom dia, querida. Caiu da cama? Que bom estar aqui com vocês. Muito bom. Então, vamos lá para o dia de hoje, dia 22 de julho. E também é o 22º dia que a gente está aqui lendo juntos. Então, o verso de hoje é o 17. Lembrando que estamos lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 1, e que tem 18 versos. Então, hoje é o verso 17. Amanhã terminamos o capítulo 1. E o verso completo diz assim. Tô aqui. Sobe logo. Vai. Ele veio dar bom dia. Ele fica cutucando para ver se eu deixo. Deixei. Bom dia todo mundo. O Uber está dizendo bom dia, bom dia. Pronto. Sossega. Posso trabalhar? Pronto. Lamento, mas eu tenho uma alminha iluminada aqui que exige meu colo todo dia de manhã. Então, estamos aqui com ele. E vamos ao Salomão. Ontem o Salomão, o rei Salomão, diz assim: eu adquiri toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a física, toda a química, tive fortunas, tive mulheres, tive tudo que você pudesse desejar, eu tive, né? Mas aí ele hoje continua assim. E continuação do verso de ontem, onde ele disse que ele teve tudo isso, mas que não preencheu, não se sentiu preenchido. Foi o verso de hoje. Hoje continua assim. E apliquei o meu coração, sempre ele fala a partir do coração, a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Vinha saber que também isso era aflição do espírito. Então, ele foi buscar os desvarios e as loucuras. O que são desvarios e as loucuras? São os vícios, são as bebidas, são as drogas, onde a gente busca um alívio para uma dor que a gente não tem nem consciência dela, mas que ela está ali. E é por isso que a gente corre atrás dessas coisas, né? Então, aqui ele está dizendo que ele não buscou só sabedoria, né? Que ele também mergulhou na sombra dele, nas dores. Ele quis entender a loucura humana. Como é ficar totalmente louco? O que acontece? Ele quis entender quando eu erro. O que acontece quando eu erro? Quando eu faço uma coisa... Eu costumo dizer que não tem erro, tem experiência, tem aprendizado. Mas aqui ele diz, quando eu faço uma besteira muito grande, quando eu tenho um impulso destrutivo, por exemplo... as pessoas que bebem, as pessoas que fumam em demasia, as pessoas que tomam drogas, todas elas sabem que é destrutivo, né? Todas essas pessoas, deixa eu trazer mais pertinho aqui, todas essas pessoas sabem que esses hábitos, esses vícios são destrutivos, vão fazer mal, né? Mas mesmo assim elas fazem, mesmo assim, porque dá um alívio, dá um alívio momentâneo, dá um alívio, ele é passageiro, mas dá um alívio. Ui. Ui. É como o vento, não tem controle sobre o Uber. Então, buscar sabedoria, mergulhar na loucura, ele experimentou os dois extremos. Esse foi o caminho de Salomão. Ele está dizendo assim, experimentei tudo. Tudo. E o que ele encontrou? Ele, no fim, descobriu. Até isso é aflição. É a frase final do verso dele. Então, até isso, a loucura. Então, tudo
que ele experimentou não aliviou a aflição dele. O que ele está dizendo aqui é que deu um lenço. Que mesmo quando ele se jogou no caos, tentando entender o lado de fora da ordem, né? Uma coisa é uma ordem, que a gente procura sempre estar dentro daquela ordem. Um minuto, por favor. Mas, mesmo, então ele falou, bom, pela ordem eu não me acalmei. Então eu vou na desordem, vou na loucura, vou me embebedar até desmaiar ou até vomitar, vou ter, sei lá, 1, 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. As loucuras que ele pôde imaginar, ele experimentou, né? E mesmo depois disso, ele continuou inquieto por dentro. É o que ele diz, né? Hellinger diz assim, que a gente só vai encontrar a paz quando a gente aceita o que é. Ele ensina a dizer sim para a vida. Inclusive o lado sombrio, inclusive a sombra, que a gente não quer olhar, não quer ver, né? Mas faz parte da gente. Ter inveja, ter ciúme, ter raiva, tudo são emoções, angústia, aflição, que a gente não gostaria de ter. Eu quero só ser alegre, quero só ter um bom olhar, eu quero ser amiga de todo mundo, eu quero acolher todo mundo. Isso é muito bonito, mas não é só isso, né? Eu sempre digo, quando a gente abre o nosso coração, obrigado quem está mandando coraçãozinho, manda mais. Gente, vocês não estão clicando no coraçãozinho dizendo que vocês estão presentes. Faz isso, por favor, porque aí, né, a gente precisa compartilhar isso com mais pessoas. E o Instagram não ajuda se a gente não ajudar ele, é ajudar. Então, quando a gente abre o coração, a gente abre o coração para tudo, né? Eu não posso abrir o coração, só para um bebezinho lindo, só para esse fofinho do meu cachorro. Meu cachorro é um fofinho, só que ele tem o jeito dele ser, que é dele. Então ele resolve entrar na minha live na hora que ele quer, resolve ir embora na hora que ele quer. Ele é um serzinho independente, como o vento. Mas eu só estou trazendo ele como exemplo porque a gente aceita como é inteiro. Quando a gente aceita como é, as pessoas como são, os filhos como são, isso sim nos traz paz. É o que o Hellinger nos ensina. Mas o Nietzsche alerta, né? Eu trouxe essa frase do Nietzsche. Quem luta contra os monstros, que é o lado sombrio da vida, precisa se cuidar para não se tornar um deles. Solidão é um monstro, né? Tem que tomar cuidado para a gente não virar essa emoção. É importante esse conselho do Nietzsche. Mas Jung diz o seguinte, que o verdadeiro crescimento só acontece quando paramos de tentar eliminar a sombra e começamos a integrá-la. É o que eu estava falando do coração. Quando a gente abre o coração, a gente abre para tudo, tá? Se eu quero ter esse bichinho lindo, eu tenho que ter ele do jeito que ele é. Eu não posso... Tem gente que treina, que modifica, mas eu, aqui na minha casa, na nossa casa, a gente decidiu que os cachorros são o que eles são. E eles são maravilhosos do jeito que eles são, né? Então, só quando a gente para de tentar eliminar, a gente tem que olhar que está lá, que pode, que vê, e daí a gente consegue integrar, né? Então, com o olhar sistêmico, essa tentativa de tentar entender tudo, tentar entender o erro, o caos, as loucuras, muitas vezes, na realidade, o que nós estamos tentando fazer? Estamos tentando controlar alguma coisa que nos feriu lá atrás, né? Eu tenho um exemplo bem claro que eu trouxe para vocês hoje, de um médico muito famoso. Ele está na internet, no YouTube, vocês podem procurar, chama-se Gábor Maté. Ele é um judeu húngaro, e ele nasceu no início da Segunda Guerra Mundial. E daí, vou contar só um pouquinho rápido a história dele. Quando os alemães invadiram a Hungria,
eles confinaram os judeus todos num estádio, e daí iam levar no estádio de futebol grande, uma história muito triste. Eu vi até no filme, não lembro o nome do filme, mas eu vi. E daí ele era bebezinho. E a mãe dele, no caminho, estava sabendo que ela estava indo para um campo de concentração, para a morte. Ela sabia que não ia sobreviver. Mas tinha uma família lá, os vizinhos. Ela entregou o filho para esses vizinhos. Então ele teve um movimento interrompido em relação à mãe, né? Uma outra pessoa cuidou dele. Claro que quando terminou a guerra, a mãe dele voltou, resgatou ele. O pai também voltou. E então ele sofreu na infância muitos abusos, negligência, abandono, né? O que ele cresceu? História de quase todos os terapeutas. Virou terapeuta, virou médico, quis curar as pessoas, estudou traumas, ele é um especialista em traumas, ele estudou dissociação, estudou o corpo, porque todas as coisas que eu falo sempre na terapia, sente no corpo, eu aprendi com ele, né? Eu fiz a formação com ele. Ele estudou o cérebro e estudou a ancestralidade, mas o peso no peito está com ele até hoje, né? Ele tem uma culpa que ele conta isso, né? Que não saía. Em terapia, numa constelação, ele se viu tentando salvar essa mãe, né? Essa mãe que foi resgatá-lo, mas que tinha abandonado e que tinha surtos, que era extremamente violenta. No fundo, o que ele queria? Ele queria entender essa mãe. Logicamente, tinha uma lógica. Ela salvou a vida dele, ela voltou para buscá-lo. Mas ali era difícil. Ele queria perdoar essa mãe, porque era muito para ele carregar, né? Então, durante a constelação, isso é ele contando, né? Ele disse para a mãe: mãe, eu vejo a sua dor e deixo você com a sua dor. E eu vejo a minha dor e eu fico com a minha dor. Ele conseguiu fazer uma diferenciação entre a dor da mãe e a dor dele. Claro que a mãe também tinha uma dor. Imagina essa mãe. Eu não consigo me imaginar de eu dar um bebezinho para outra pessoa cuidar, porque eu estou indo embora para a câmara de gás, que por acaso no caso dela não aconteceu. É terrível, é terrível. Mas isso é a história que ele conta, tá na internet, no YouTube, Gábor Maté, vocês podem procurar. Outra história que eu me lembro também é uma paciente minha, ela chegou com a queixa que o marido irritava ela profundamente. Tudo que o marido fazia era altamente irritante. E ela veio falar comigo assim, ela era calma, ela era gentil, ela era espiritualizada, não vou nomear aqui, que não precisa, mas ela fazia muitos cursos, lia muitos livros, ia nas... quando lê oráculo, que é o nome, que lê a sorte, I Ching, enfim. E daí a gente fez um trabalho e ela viu que essa raiva dela vinha da criança dela que tinha sido muito ferida, como a do Gábor Maté. Porque no caso ao contrário do Gábor, ela apanhava muito e ela não podia reagir, porque ela dependia daquela mãe, né? Então ela apanhava. Então, quando ela estava buscando espiritualidade, religião, fé, ela estava tentando calar um grito que ela queria dar e que nunca tinha podido dar, né? Nunca tinha podido fazer isso, né? Então, a gente fez um trabalho com a menina dela, onde ela falou: eu sou grande, você é pequena, agora eu cuido de você. Ela se pôs a cuidar dessa menina. Começou no trabalho de cuidar dessa menina ferida dela, né? Dela escutar essa menina, de dizer para essa menina que ela fez tudo certo, não tinha outro caminho, né? Mas que agora ela era adulta e que ela podia cuidar dessa menina e que podia acolhê-la, principalmente isso. Isso foi
transformador na vida dela. Então, entender por que ela tinha raiva não seria suficiente, né? Ela precisava acolher aquela raiva da menina, né? Esse era o caminho, que ajudou bastante, né? Mais uma vez, antes da gente começar a nossa meditação rapidinha hoje, eu vou pedir mais uma vez que vocês compartilhem essa live. Ela fica gravada. Também aqui na minha bio tem um link para entrar no grupo do WhatsApp, o Rei Salomão, cá entre nós. Você pode fazer parte desse grupo e receber todo dia essa live por escrito. Depois que eu faço a live, eu subo ela aqui na internet e aí eu assisto de novo para ver o que eu falei e eu anoto e mando para vocês. Então vem todo o pacotinho completo. Seria muito bom no equilíbrio entre dar e receber que você divulgasse para 3 pessoas, amigas suas, que você sente que podem precisar e que você pode ajudar com isso e que pode acolher mais pessoas com o coraçãozinho ferido e que possam receber a sabedoria do Rei Salomão, que está aqui nos ajudando nesse caminhar para a gente pensar, né, todos os dias. Como é para você? Tem aflição aí? Tem uma menininha ferida também? Como é? Escreve para mim, conta para mim. O grupo do WhatsApp é aberto, a gente pode conversar por lá. Às vezes... Ui! Terrível, né? Frio. Eu tenho rinite de manhã. Sorry. Então, às vezes a gente fica inibida de conversar por aqui. Ui! Mas lá no grupo você pode botar suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões. De repente, esse verso do Rei Salomão te inspirou a outro tipo de pensamento. Né? Você tem outra visão. Talvez você seja psicanalista, você tenha a visão junguiana, que eu estou buscando, mas você pode ajudar a acrescentar, enriquecer esse nosso encontro com ela. Né? Enfim, tudo que vocês puderem acrescentar é super bem-vindo. Vamos compartilhar. Se não aqui, no grupo. Ok? Então vamos para a meditação de hoje. O primeiro passo é... Nossa, tá difícil hoje. Lamento muito. Ui. É assim, é aceitar essa aflição dentro da gente. A gente nem se dá conta que tem essa aflição. Então, se a gente não se dá conta, finge que se dá. Né? Começa fingindo que tem e aceitando. Não importa se não é aflição, é raiva, é medo, é ansiedade. Esse sentimento que está aqui dentro, primeira coisa, hoje eu aceito esse sentimento. Fala em voz alta para você se escutar e para isso você memorizar isso. Então, hoje, você fala qual é a aflição que você tem, né? Hoje eu aceito esse medo, ou eu aceito o que você estiver sentindo, estresse, eu aceito. Aceita o que você está sentindo. Então, começa por aí. Bom dia, Vânia. Porque mesmo com a dor, eu prefiro estar desperta. Mesmo com a dor, eu prefiro estar desperta. Mesmo sentindo dor, eu prefiro estar viva. Eu prefiro estar inteira, sensível, presente. Então, hoje eu me coloco desperta, inteira, sensível, presente. Inteira, sensível e presente. É isso por hoje, gente. Bom dia. Nos vemos amanhã. Tenha um lindo dia. Despertos, presentes.